tem gente que ouve economia circular e por que eu resolvi fazer uma live sobre isso, né? Recebemos perguntas sobre economia circular e eu percebi que é um assunto que a gente aborda no curso, mas que as pessoas têm muitas dúvidas. Nossa, economia circular, o que é esse negócio de economia circular? Então vamos lá, né? Quando a gente pensa na natureza, por exemplo, como é que as coisas acontecem? É tudo cíclico, concorda? Você tem a natureza produz, os próprios, tudo que vira resíduo vai para a terra, vira adubo, então é um processo muito natural que é um círculo, ele é cíclico. Quando a gente pensa no nosso processo produtivo, imagina que você tem uma marca que produz uma blusa, tá? Qualquer blusa. Como é que acontece? Ela extrai o algodão, aí ela produz a blusa, aí ela tem todos os gastos ali durante a produção na indústria, na fábrica, e depois ela tem todo o gasto de combustível para transporte, depois as pessoas consomem aquele produto e descartam. Então a gente vê que esse modelo de economia é uma economia linear, porque ela começa na extração, ela passa pelo processo produtivo, ela vai para o consumidor final e ela é descartada. Então o que tem tanto se falado sobre, né? Que é o que o reaproveitamento traz, que é o que a gente traz aqui no Reaproveita, é a economia circular. O que seria economia circular? Se a gente pensar nesse modelo de economia da natureza, que é o que acontece, né? É o natural de acontecer. Se a gente trouxesse isso para um processo produtivo, seria na hora desse descarte, a gente conseguir reinserir esses produtos na cadeia produtiva. Como é que a gente faz para reinserir esses produtos na cadeia produtiva? Por exemplo, quando você está trabalhando com reaproveitamento, você pega uma garrafa de vidro que seria descartada e você traz um novo uso para ela, o que você está fazendo, né? Você está pegando um resíduo que seria descartado e está reinserindo ele na cadeia produtiva. Então você consegue ter uma economia circular. Por isso que a gente vê tantas vantagens econômicas também no reaproveitamento, no empreendedorismo sustentável, que muitas vezes as pessoas não percebem. Porque são benefícios que às vezes são claros, do tipo, nossa, tá doendo no meu bolso, tô tendo gasto com a matéria-prima para produzir, tô tendo gasto para começar um negócio. Quando você começa com resíduo, você naturalmente tem aquilo disponível para você. E uma coisa que eu queria deixar muito clara, quando a gente pensa no reaproveitamento, muitas pessoas acham que é só com aquilo que você já consumiu e descartou, ou seja, que já foi usado por alguém. Mas você tem também os resíduos que nunca foram usados. Por exemplo, voltando para a questão da blusa. Imagina que tem uma fábrica de blusa, uma marca aí conhecida. Essa marca conhecida que produz uma blusa, imagina que ela tem uma coleção. Normalmente as marcas trabalham com coleção ou são atemporais, né? Eu sei disso porque eu já fui em fábricas. E o que acontece? Quando você tem um lançamento de uma coleção, muitas vezes uma estampa não vinga, ela não vende. Então o que acontece? Você teve a impressão de um rolo inteiro daquela estampa. Isso é residual? Sim, porque seria jogado fora. Mas já foi utilizado? Não. Então não é uma matéria-prima nova. Só que ela a gente chama de resíduo porque ela sobrou. Quando a gente fala do lixo, né, que eu nem gosto de usar essa palavra, a gente tem o rejeito, que não dá para ser utilizado de forma nenhuma, e o resíduo você consegue reutilizar. Então, quando a gente está falando, isso é muito forte no mundo da moda, você tem esses rolos inteiros de tecido. Por exemplo, um exemplo que a gente estuda no curso, tem uma marca chamada Sealand. Para quem não conhece, vale a pena conhecer. Eu vou até deixar aqui depois nos stories o destaque com link para o site. O que essa marca faz? É uma marca da África do Sul, que eles começaram reaproveitando vela de kite. Só que o que acontece? A vela do kite, muitas vezes ela tem mofo, muitas vezes ela tem marcas que você não consegue tirar. E para os donos da Sealand isso era maravilhoso, porque é um produto com história. O que eles faziam? Eles começaram a pegar essas velas da Sealand, essas velas de kite, e transformar em mochila, em bolsa. E são bolsas, sério, gente, a qualidade é absurda, a qualidade é vitalícia. E eles falam isso, se qualquer época da sua vida a bolsa der defeito, eles trocam. E o que aconteceu? Eles começaram a perceber que quando eles pegam essas velas de kite, é muito difícil você saber a quantidade que vai vir, qual é o modelo que vai vir, qual é a qualidade desse produto. Então o que eles fizeram? Começaram a ir nas fábricas que produzem a vela de kite e pegar essas sobras que seriam jogadas fora. Então com isso eles conseguem de fato fazer coleções com peças em maior quantidade. Quando a Sealand faz isso, ela está praticando a economia circular, porque ela está praticando isso de duas formas. Ela continua reutilizando essas velas de kite já usadas,
que eles têm uma coleção que eles chamam de Gold, se eu não me engano. Gold é ouro, né, em inglês. E é uma coleção que são peças que contam histórias. Então são bolsas de velas que já foram usadas, são ainda mais caras, porque elas têm um processo produtivo mais complicado. E eles pegam esse material de velas e banner que seria descartado e usam para produzir as bolsas. Então, por exemplo, aquele banner gigante que as pessoas imprimem e fazem uso dele para comunicação, eles revestem toda a bolsa por dentro com isso. Então, quando a gente pensa em economia circular, é muito mais simples do que parece. Só que é uma questão de hábito. E qual é a vantagem, né, nisso tudo? Quando você entende, você que está começando aí um hobby com reaproveitamento, ou você que quer fazer disso de fato um negócio e empreender com isso, como é o caso de estudo que a gente traz para o nosso curso, né? De pessoas que têm aí uma renda extra até de mais de 10 mil reais reaproveitando, trabalhando com produto reaproveitado, porque qual é a grande vantagem nisso? Você consegue a matéria-prima num valor muito menor. Então o seu custo inicial é muito baixo. E para quem começa reaproveitando e reutilizando o que já tem, o seu custo inicial é zero. É claro que você vai ter que saber como utilizar esse material. Só que isso, a técnica a gente aprende, né? É com a prática. E uma vez que você aprendeu essa técnica, você vai reproduzindo, reproduzindo e reproduzindo. E o que acontece? Muitas vezes, quando a gente pensa no reaproveitamento, essas vantagens não ficam claras. E as vantagens são enormes. Foi por isso que a gente resolveu criar essa página. Para mostrar para as pessoas que vêm através do curso empreendendo e que já empreendem e que querem fazer hobby com reaproveitamento, todas as vantagens, um leque enorme de opções que vocês têm na mão para poder explorar. E isso se dá de diversas frentes. A gente vem tentando trazer diversos exemplos para mostrar como que é possível, como que é fácil e como que é acessível. Porque o que acontece? Eu estava um dia desses numa reunião. E aí levantaram a questão de qual vai ser a matéria-prima do futuro, né? O que a gente vai ter mais disponível para trabalhar, para criar, o pessoal que trabalha com processo criativo, o pessoal que está começando a empreender. O que a gente mais vai ter disponível? E aí alguém falou, vai ser tecido, é o outro, vai ser algodão. Eu falei, gente, vai ser resíduo. Daqui a tantos anos que você começar a ter mais legislações mais restritivas, essa preocupação com sustentabilidade cada vez maior, as pessoas estão começando a ouvir mais sobre isso. Então, quem está saindo na frente, quem está trabalhando com isso e trazendo isso para o seu business, para o seu negócio, e isso você consegue colocar em qualquer mercado. Se você é advogado, se você é dentista, se você empreende com arte, se você é arquiteto, se você é designer, qualquer mercado você consegue trazer isso para dentro da sua área. É sempre possível. Isso é uma coisa muito importante também de deixar claro. E eu falei, gente, é resíduo, porque toda produção gera algum tipo de descarte. Toda produção aí tem aquilo que sobra, que a empresa poderia estar utilizando para fazer uma nova frente de produto, ou as pessoas poderiam estar pensando em consumir essa matéria-prima porque ela é muito mais barata, ela é nova, mas ainda não é uma coisa muito comum. A gente tem já empresas, por exemplo, em São Paulo, que tem banco de dados, que a gente chama, né, que pegam esses tecidos de empresas que descartam e eles revendem a um valor muito mais barato. Então a gente tem um leque enorme de opções de como começar a empreender com reaproveitamento, gastando pouco, tendo uma margem de lucro muito maior. E é muito importante que quando a gente fala aqui de reaproveitamento, eu acho legal citar essa parte do lucro, né, da venda, do comércio, porque as pessoas muitas vezes têm um pouco de receio. Será que vende? Será que isso funciona? Funciona em muito. Mas é importante pensar que quando a gente fala de reaproveitamento, quando a gente trabalha com isso, a gente está falando de uma coisa muito maior, que envolve um propósito, envolve uma preocupação. Se eu hoje tenho duas marcas para consumir, uma marca que só se preocupa em vender, e uma outra marca que, além de agregar valor para o próprio negócio, ela agrega valor para o mundo, ela gera transformações no mundo, eu vou sempre priorizar essa segunda marca. E eu faço parte desse grupo cada vez maior, que a gente chama do consumidor consciente, né? O que é o consumidor consciente? É o consumidor que consome, porque todo mundo consome, mas ele tem noção do impacto que ele gera. E ele busca evitar esse impacto negativo que ele pode gerar, que ele vai gerar consumindo. Então, o que ele prioriza? Marcas conscientes. E cada vez mais vocês vão ver em ascensão
as marcas conscientes, porque olha o momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento tão difícil, sabe? Isolado, sem poder ter muito contato com as pessoas que a gente gosta, sem ter a nossa rotina. E a gente vê vários ecossistemas se regenerando, a gente vê várias marcas buscando repensar o consumo delas, várias fábricas paradas que estavam poluindo e não estão mais poluindo, vários novos negócios surgindo, pensando em como ajudar as pessoas, em como reaproveitar, em como reutilizar, em como gerar QR Code em live para você poder fazer doação. Então, olha como o nosso pensamento está mudando. Então, as pessoas que conseguirem entender que esse momento está sendo... Gente, esse momento é muito difícil que a gente está vivendo, mas esse momento está sendo um divisor de águas entre quem está buscando a mudança e quem vai mudar para fazer diferente daqui para frente e quem vai continuar com a mesma forma que produz, com a mesma forma que cria, com o mesmo modelo de negócio que não vai se sustentar por muito tempo, não vai se sustentar a longo prazo. Porque o que acontece? A gente está chegando num ponto que não dá mais. As gerações passadas, os nossos pais, os nossos avós, você ainda conseguia de uma certa forma empurrar para frente. O nosso momento não dá mais para empurrar para frente. A gente tem que sim fazer diferente, a gente tem que fazer a diferença. Então, quando a gente começa a pensar nessa economia circular, e vale lembrar, tá, que quando a gente fala economia, a gente está falando lucro. Ninguém quer estar envolvido numa economia circular sem se sustentar. Todo mundo quer ter um negócio lucrativo, um negócio que se sustente. Mas quando você entende que esse negócio lucrativo e que se sustenta, ele pode fazer parte de uma economia circular, ou seja, você pode ter um método de produção, seja qual for a sua profissão. Você pode ter uma cadeia aí produtiva que seja circular. A gente entende que tem muito que a gente pode fazer, mas depende da gente querer. É muito importante a gente pensar isso. A gente vai ter aí, já está tendo um divisor de águas, onde a gente tem pessoas e marcas e empresas que estão buscando inserir esse modelo de economia circular e criar produtos que tragam de volta, de alguma forma, reinsiram o que essa empresa descarta nessa cadeia econômica, né? E é muito importante falar sempre, eu vou sempre frisar isso, que a gente nunca vai falar de um modelo de negócio envolvendo um empreendedorismo sustentável que não dê lucro. Porque todo mundo precisa se sobreviver, todo mundo precisa se sustentar. Mas a gente está falando de negócios que têm um propósito, de negócios que não querem só agregar valor para si, mas que querem agregar valor e transformação para o mundo. E são esses negócios que a gente está vendo já em ascensão. E quando a gente fala dos millennials, que é a última geração, que são as pessoas que estão consumindo e são os futuros empresários e empreendedores e que já estão empreendendo, 6 em cada 10 millennials escolhem a empresa que eles trabalham em função do propósito. E quando não tem mais um propósito, eles mudam de emprego. Por isso que você vê tantas pessoas mudando de emprego, mudando de emprego, mudando de emprego, pessoas mais jovens, porque elas estão buscando um propósito que converse com delas. E quando a gente fala dessas novas gerações, os consumidores são cada vez mais conscientes. Então, sempre que você tiver uma opção de 2 formas de consumo, seja ela a profissão que for, advogado, arquiteto, economista, empresário de qualquer ramo, as pessoas buscam marcas e pessoas que não estejam voltadas só para si, porque a gente está vendo isso no momento que a gente vive, né? A gente está vivendo um momento com tudo tão interligado e com umas situações de vida tão difíceis e vendo tanta dificuldade acontecer, que quando a gente entende que a gente vive em sociedade, a gente precisa trazer benefícios e trazer transformações que não sejam só pra gente, porque quando só a gente se beneficia, o sistema não se sustenta. E quando a gente fala de um sistema se sustentar, é isso que é a palavra sustentabilidade, né? Que fica aquela questão só relacionada ao meio ambiente. Sustentabilidade é muito mais do que isso. Porque quando a gente pensa para um sistema se sustentar, como é que um sistema se sustenta? Os 3 pilares precisam estar em equilíbrio. Você tem que ter um social bem desenvolvido, então as pessoas empregadas, as pessoas com emprego, as pessoas ganhando dinheiro, as pessoas com condições mínimas de moradia, acesso a questões sanitárias. A gente tem um aspecto do meio ambiente que envolve muito o que eu estou falando de economia circular. Como é que a gente evita o que a gente descarta? Como é que a gente reaproveita? Como é que a gente reinsere isso na cadeia produtiva? E a questão econômica, porque não tem como você se preocupar com o ambiente e com o social se você não consegue tornar isso um negócio, se você não consegue tornar isso rentável. Então, quando a gente junta isso tudo, a gente de fato consegue falar em sustentabilidade. E achei muito importante trazer isso pra vocês. Nossa, minha perna tá até com cãibra aqui.
dar uma trocada de perna. Achei muito importante trazer essa questão da economia circular, porque eu vejo que é uma dúvida de muitas pessoas e é uma coisa tão simples. E quando a gente para pra pensar, por exemplo, outro dia a gente fez uma consultoria com uma marca de biquíni. E aí o grande problema dessa marca de biquíni eram retalhos que eles descartam da... Bom dia, Rose. Bom dia, todo mundo tá chegando. São os retalhos que essa marca de biquíni descarta da produção, né? O que a gente fez? Pegou todos esses retalhos e criou um novo produto para a marca. Então, olha que legal. O que a marca estava descartando e tendo todo um trabalho de ter que se livrar disso, já essa palavra se livrar me assusta, mas se livrar disso, porque é o que ela estava fazendo, se livrar, e ainda tem um gasto para se livrar, porque descartar as coisas a gente sabe que tem um custo, né? Ela pegou isso, pensamos e reinseriu como um produto na cadeia produtiva. Então olha que rico isso. Olha que rico você pensar no que você estaria tendo trabalho para se desfazer e você conseguir ainda tornar isso mais uma frente de produção dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. Então é só para mostrar com esses pequenos exemplos, com o exemplo da Silent que eu dei no início, com esse exemplo agora da marca de biquíni, como que é possível você tá pensando no que você faz no seu negócio. Uma forma legal de começar, para quem tem dúvida, né? Nossa, como é que eu insiro economia circular no meu negócio, né? Não sei como é que isso pode ser feito. Muita gente acha que isso se restringe a essas áreas que produzem algum produto. Não, tem nada a ver. Pensa no que você acha que você poderia melhorar. O que você acha que a sua empresa poderia reutilizar? E pode ser qualquer coisa, porque qualquer empresa tem algum descarte, um descarte mínimo que seja. E pensando nisso, você consegue começar a abrir os horizontes. Porque eu acho que a primeira coisa é a gente deixar esse conceito entrar dentro. Porque é difícil no início. Eu, quando comecei a estudar sobre isso, ainda na faculdade, eu lembro que no meu projeto final eu falei sobre reciclagem do carnaval. Meu tema foi criar um método produtivo de reciclagem do carnaval, fazer um galpão com toda a estrutura necessária para você pegar todas as sobras de carnaval e reinserir na cadeia produtiva. Então você ia agrupando em diversos fatores, um pouco ia para reciclagem, um pouco ia para uma oficina criativa, enfim. Mas eu lembro que quando eu trouxe isso foi quando eu comecei a me interessar sobre a economia circular, quando eu comecei a fazer workshops de processo criativo com reaproveitamento, enfim. E eu lembro que até a banca na época, que era um pessoal mais velho, né, eles estranharam aquele tema. Eles falaram, isso não é uma demanda de projeto final de arquitetura. Eu falei, isso é uma demanda e vai ser o meu tema. E foi meu tema. E depois eles falaram, realmente, é uma nova demanda de projeto final, mas é um tema, tão necessário, qual é a questão disso tudo, né? São assuntos que a gente precisamos estar falando e precisamos entender, mas é um conceito que a gente tem que interiorizando. Então, um conselho, se eu posso dar para você que quer, de alguma forma, entender como trazer essa economia circular para o seu negócio, como, de repente, criar uma nova frente com o que você já descarta, é começar entendendo o que você descarta, entendendo como é que você compõe aí o que você compra e o que você consome na sua empresa, o que você faz com isso, como você poderia substituir. E tem outra forma, ao invés de você reutilizar, né, você pensar em produtos que você descarte menos, você também está contribuindo para uma economia circular, que você está optando por uma embalagem ou por um produto que ele é mais fácil de ser reinserido, como de repente produtos que, quando você pensa num papel, se você tem um cartão de papel semente e um cartão de um papel normal. O papel semente, por exemplo, ele ainda pode ser plantado. Você tem diversas formas de pensar no que você consome e que não necessariamente seja trazendo o que sobra, o resíduo de volta para a cadeia produtiva. Mas é você fazer uma substituição do que você consome. Isso em qualquer empresa. A gente estava conversando com as meninas da Lamparina, que também fazem casos de sustentabilidade dentro das empresas. Depois vou até colocar aqui nos stories, porque é muito legal. Elas estão trazendo estudo de casos nas empresas, no Instagram delas, com a Claro, com a Corim de frango, com a Ambev. Então é bom a gente ver como qualquer escala de negócio a gente consegue estar trazendo essas mudanças, essas alterações. Espero que esse conceito tenha ficado mais claro para vocês, porque é realmente uma questão de hábito, né? A gente fica muito feliz, eu e a Pri, quando entra alguém aqui começa a fazer parte da família, reaproveita, que a gente chama de uma família, porque realmente é.
E a pessoa começa a falar, nossa, eu não sabia de tantos conceitos, eu não conseguia ver que era uma coisa tão simples. Qual é o nosso objetivo? Desmistificar isso de que reaproveitamento, sustentabilidade é uma coisa difícil, é uma coisa inalcançável, é uma coisa que você precisa gastar muito dinheiro, porque não é. É muito mais acessível do que as pessoas e empresas pensam que seja. Um conhecido meu, o que ele tá fazendo? Ele trabalha com móvel, né? Com produção de móveis, muito através dos pallets. E ele começou a pegar a sobra da produção do pallet, que já é um material de reutilização, e ele começou a produzir nichos e caixas de prateleiras. Transformou isso num negócio, começou a vender. Teve até que deixar os móveis um pouco de lado, porque percebeu a demanda grande desse produto pequeno, desse acessório. Então, muitas vezes também tem esse receio das pessoas pensarem que precisa ser alguma coisa grandiosa, que precisa ser alguma coisa impactante, aquela coisa mega diferente pra fazer valer. E pra fazer valer é simplesmente fazer acontecer, começar fazendo. Porque quando você começa fazendo, na prática você vai vendo o que funciona, o que é legal de você criar, de você reutilizar, de você fazer esse produto e trazer isso de volta pra cadeia produtiva. Mas você só vai saber testando, né? Você vai de repente pegar achar que um resíduo é simples de reinserir num processo criativo. De repente você vai ver que não. De repente você vai ver que isso vai te trazer um projeto social, ou que isso vai te trazer uma economia quando você muda aí o fornecedor e você começa a comprar um produto que pode ser reutilizado, e você vai ter menos descarte, vai gastar menos com o transporte desses resíduos que saem da sua empresa. Então tem muitas e muitas formas possíveis de estarmos praticando a economia circular, sem que isso seja um tabu, transformando isso de uma forma simples, de uma forma fácil, de uma forma viável. Quando a gente começa a praticar a economia circular, fica muito estranho você, nem estranho, fica muito inviável você começar a produzir de uma economia linear, porque você não consegue mais fazer dessa forma. Quando a gente entende que a gente tem que ter consciência não só do que a gente cria, do que a gente entrega para as pessoas, mas também de como isso retorna para a cadeia, para a economia circular, como é que isso retorna para a cadeia produtiva, a gente entende, principalmente as pessoas que produzem produtos, que elas têm tem que ter uma preocupação enorme. Porque se elas só ficarem... Teve até uma manchete que saiu outro dia, eu não lembro agora onde é que foi, em qual jornal, mas de uma cadeira no meio de um lixão. Imagina, por exemplo, esse produtor, esse designer, que antigamente a única preocupação dele era escolher um material, pensar num design, produzir uma cadeira, não que isso seja pouco, isso já era muito, tá? Vocês vão ver onde eu quero chegar. Produzir essa cadeira e não importa se essa cadeira vai pro lixão, se essa cadeira vai ser descartada, se essa cadeira é de plástico, o plástico vai demorar milhares e milhares de anos para se decompor. Ele produziu ali a cadeira. Hoje, a preocupação é muito maior. Um bom designer, ele se preocupa em criar o produto, produzir a cadeira, escolher a dedo os materiais que ele vai utilizar, pensar em como é que se dá a decomposição desses materiais, como é que esses materiais se reinserem na cadeia produtiva, como é que de repente uma pessoa que comprou um produto e ela vai descartar, ao invés de ela descartar, ela pode devolver para esse designer e ter um desconto na compra de uma outra peça. Então você está vendo aí um exemplo da pessoa devolver o produto, evitar esse descarte e ainda ganhar um benefício, ainda receber um benefício, onde onde o designer é beneficiado, ele tem essa cadeira de volta, ele tem essa matéria-prima disponível e ao mesmo tempo ele dá um desconto para o cliente e ainda fideliza o cliente na marca. Então é muito importante a gente entender que são milhões de possibilidades de trazer economia circular para o negócio. Mas todas essas formas envolvem uma iniciativa que tem que vir de dentro, tem que vir de quem cria, tem que vir de quem tem uma empresa, tem que vir de quem entende que você precisa mudar a forma que você produz para ressignificar o que você descarta. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que tenha ajudado vocês, que tenha inspirado de alguma forma e que tenha feito vocês repensarem um pouquinho que seja sobre o processo produtivo de vocês, sobre a forma como vocês pensam no que vocês descartam, repensam o que vocês fazem, pensam em novas possibilidades que abram os olhos para um hobby, para vocês empreenderem. Lembrando que a gente tem um grupo no Telegram, que é um grupo gratuito, onde a gente traz conteúdo de uma forma mais direta, porque a gente consegue receber as dúvidas e tirar ali na hora, mandar áudio, mandar algum insight legal de alguma coisa que a gente viu. Então é um grupo realmente para essa troca de ideias. Todos vocês são muito bem-vindos, tá no link da nossa biografia.